Iniciar agora. Então, boa noite, gente. Eu sou o Álamo e tem a Beatriz Cavalcante e o Gabriel Guedes também. E a gente vai estar apresentando, então, a estação de engenharia do nosso complexo de instalações em Marte. Então, vamos começar pelo design. A gente fez uma modelagem simples em SolidWorks para estar mostrando para vocês a disposição aproximada das coisas, né? Não vai ser tão complexo, mas para ter uma noção. Então, vamos lá. No primeiro andar, a gente tem aqui a, a idealização da oficina mecânica, aqui onde está o meu mouse. A gente optou por estar utilizando o formato hexagonal mesmo, né? Como o Ariton tanto falou. E aí, beleza. A gente tem aqui esse primeiro piso da estação principal de engenharia, que é a parte de elétrica e mecânica. Aqui a gente tem um outro módulo, que é o centro de expansão, que também vai ter outros andares que a gente vai explicar, mas que aqui é um módulo de tratamento de resíduos, que a gente vai estar explicando melhor nos protocolos de impressão 3D, mas que a gente tem um projetinho para estar ampliando os módulos, certo? Está imprimindo, aproveitando resíduos da estufa para estar ampliando. Então, esse módulo aqui é destinado para isso. Então, aqui a gente tem a nossa garagem, certo? Então, como em um hexágono só não cabia o rover, e para a gente fazer juntar vários hexágonos para formar uma bola, ia ficar muito grande. Então, a gente decidiu é, meio que juntar dois hexágonos assim, né? Colocando eles direto na junção. E o rover, quando a gente for mostrar lá na frente, ele entra de lado aqui, por um sistema das rodas, que elas modificam o próprio eixo, ele não precisa manobrar, fazer uma baliza aqui dentro, ele entra de ladinho mesmo, então aproveita o espaço e permite com que a gente não precise mudar tanto o formato para continuar cabendo nesses formatos hexagonais, né? E aí aqui a gente tem essa junção, que seria o local para a gente estar fazendo a esterilização, certo? E também para a gente despressurizar e pressurizar a garagem, porque a garagem não vai ficar oxigenada o tempo todo, né? Seria um desperdício. Então, aqui também é um ponto de troca para fechar aqui, abrir aqui, e aí a gente despressuriza só isso aqui, em vez de toda a estação, né? Básico aí em qualquer estação. Então, beleza. Tendo o primeiro andar, aqui a fonte é próprio autor, porque todas essas foram a gente que modelou, né? Os, os arquivos só dos componentes que a gente pegou ali, o tanque e essa torre, eu vou explicar mais pra frente. Então, beleza. Essa torre aqui é o seguinte. É um projeto que eu desenvolvi lá na UNB, que inicialmente era para gerir plantações, certo? Então, é uma plataforma vertical com várias plataformas circulares, né? E aí tem um trilho, dois trilhos no meio, e esse braço, ele consegue chegar em todas as plantas. Só que o que a gente fez aqui? A gente imaginou ele como um organizador de componentes e ferramentas. Então, como a gente necessita muito de organização num ambiente de oficina, num ambiente que tem muitos componentes, a gente pensou nessa torre de gerenciamento por coordenadas para computadorizar esse processo. Então, o tripulante chega lá ali e tem um computador embaixo, ele diz o que ele quer e o programa vai identificar por meio das coordenadas, por exemplo, segundo andar a 60 graus, o que está cada coisa. Então, com isso, a gente consegue facilitar a organização dos componentes, a gente consegue trazer praticidade, certo? Para não correr o risco de ter que ficar procurando alguma coisa, e a gente tem um aproveitamento vertical do espaço também. Então, ele ficaria localizado bem no meio.
E aquele é um braço robótico open source e ele é completamente impresso em 3D. E é isso. Vamos para a segunda parte, então, que é o segundo andar. Aqui a gente tem uma centrífuga e um espaço para análise dos polímeros, do centro de impressão, expansão. Porque a gente tem uma necessidade de tratar os materiais que vão vir da estufa, certo? A gente vai explicar mais um pouquinho lá à frente que a gente utilizaria vegetais ricos em amido para estar produzindo esses polímeros. E aí, essa centrífuga faz parte do processo, que a gente vai explicar na frente. Mas então, o segundo andar já é destinado para isso, então. Para essa centrifugação, para a produção do polímero e uma área de estudos. Essa parte aqui, já em cima da oficina, seria a parte laboratorial, certo? Então, é a parte química mesmo, que a gente analisa materiais trazidos das expedições extraveiculares, desenvolvimento de remédios. Aqui a gente vai ter também uma outra função, que é uma impressora 3D dos alimentos, que muitas pessoas citaram. A gente vai dar uma aprofundadinha, mas aqui nesse laboratório também serviria para isso. Então, terceiro andar. Terceiro andar, em cima do laboratório, né, a estação principal, a gente tem o centro de controle, monitoramento de parâmetros de segurança, programação e comunicação por meio de alertas. Então, seria basicamente o cérebro ali ficaria responsável por muitas coisas. E, por exemplo, a gente vai estar fazendo monitoramento de, por exemplo, tempestades de areia. Então, a gente teria uma comunicação rápida com todas as estruturas para poder estar emitindo sinais de alerta, para poder estar emitindo recomendações. A gente teria esse espaço seria bem, assim, conceitualmente, muitos monitores, certo? Avaliação de muitos parâmetros de segurança e esse tipo de coisa. E no terceiro andar do nosso módulo de centro de expansão ficaria a nossa impressora principal, né? Como a gente está falando de coisas estruturais, a gente precisa de uma impressora bem grande. Ela foi idealizada para ser FDM, que é material por fusão, né? Que o PLA, o resíduo do plástico de resíduos vegetais, ele tem que ser utilizado assim. Então, seria uma impressora bem grande no terceiro módulo. Então, como a situação ela não é planejada, a gente desenhou o nosso sistema todo colocando as adaptações, mas a gente não colocou, por exemplo, uma sala de alojamento com lazer, porque é o centro de engenharia e, por padrão, ele não teria isso. Então, a gente acabou colocando as adaptações que seriam feitas em vários módulos ali, e aí eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles, que é o seguinte. Primeiro, eu queria falar desse suporte de prateleira, que ele é completamente impresso 3D, mas ele é utilizando um método de Generative Design. O que é o Generative Design? É um método de design que usa inteligência artificial para fazer uma análise dos elementos finitos, certo? É um campo do estudo da mecânica dos sólidos. E essa inteligência artificial, ela pega os pontos que não estão exercendo tanta força, que não estão tão importantes para segurar aquela força, e ele elimina. E aí a gente fica com esse formato orgânico aqui, bem legal. E uma prateleira dessa aqui, impressa 3D, do tamanho da mão dessa pessoa, aguenta 80 quilos, utilizando essa tecnologia. Então a gente pensou, o que a gente vai ter no centro de engenharia? Muita impressora 3D. Numa situação dessa, vamos imprimir cantoneiras assim, e a gente faz camas suspensas na oficina, sabe? Por o tempo que precisar, utilizando essa tecnologia que aguenta bastante peso. Lógico que a nossa seria maior, né? Esse suporte aqui. Outra adaptação que teria que ser feita, a nossa produção de alimentos.
A gente pensou inicialmente em colocar hidroponia, né? Mas como é oficina, por exemplo, laboratório, como é muita elétrica, a gente decidiu não colocar nada muito úmido. E até pela dificuldade também que a gente teria numa situação dessa de emergência, numa situação abrupta de montar esse sistema. Então, o que a gente pensou? A gente vai ter CNCs no nosso centro, que é basicamente o comando numérico computadorizado. Toda impressora 3D é uma CNC, mas nem toda CNC é uma impressora 3D, porque você pode ter ali um laser ou uma broca. Então, a gente teria essas ferramentas no nosso centro de engenharia e ela seria adaptada para fazer o gerenciamento de plantas. Então, isso aqui, essa imagem aqui, é o FarmBot. Ele é um projeto dos Estados Unidos que ele é uma CNC de plantio, sério, de gerenciamento de plantio. Então, ele faz tudo. Ele planta, ele tem inteligência artificial por meio de câmeras para avaliar cada plantação, o que ela necessita. Por meio do software, você tem o que está plantado em cada lugar. Então, o que a gente conseguiria fazer com mais facilidade no centro de engenharia seria uma adaptação de uma CNC para a produção de alimentos, certo? É o mais fácil que a gente consegue e assim, dá resultado. Apesar de ser horizontal, não conseguir aproveitar tanto espaço, é uma forma bem inteligente de cultivo. Aqui, o banheiro, a gente previu já um banheiro no centro de engenharia, então não seria nenhuma algo esporádico, uma adaptação, porque já teríamos um banheiro para não ter que se locomover até a estação de convívio lá para utilizar o banheiro, né? E aqui, como a gente vai ter muitas impressoras 3D também, a gente imaginou a impressão de jogos. Então, o período que a gente tivesse solado, as impressoras 3D não iam estar exercendo só um papel científico, um papel de produção mesmo. Por exemplo, o nosso centro de expansão poderia ser pausado para esse momento excepcional. A gente está fazendo coisas para entreter, né? Para estar gerando saúde mental. Então, dito isso, vamos para as tecnologias aplicadas, né? Como a gente disse, a gente tem a CNC, que foi o que eu falei, impressoras 3D, várias. Mais para frente lá a gente vai explicar que a gente vai ter dois tipos de impressora 3D nos protocolos. Base de carregamento por indução. Isso aqui é do rover. A gente pensou que o rover pode ter, sim, painéis solares para alguma coisa de segurança, sabe? Se ele tá num lugar e aí, pô, é um a mais, sabe? Mas, de qualquer forma, como tá tudo localizado na nossa fazenda solar, a gente pensou em realmente direcionar essa energia pra gente e colocar uma base de carregamento por indução, certo? Então, o rover só chega em cima da base e se carrega. Isso é melhor para preservar componentes, certo? Não tem conexões que precisa ficar desfazendo e fazendo, e coisas que podem se desgastar com o tempo. Então, foi uma tecnologia que a gente pensou para estar facilitando esse processo. A centrífuga, que a gente já falou para os polímeros. Tanque de fermentação é onde a gente vai fermentar os materiais recebidos da estufa para estar produzindo esses polímeros. E aí aqui o mais geral, que é os sensores de monitoramento. Qualquer coisa de engenharia a gente precisa de muitos sensores, certo? E a gente também teria um acesso aos sensores de toda a estrutura, das outras áreas também. A torre de organização por coordenadas, certo? Para estar organizando as ferramentas, todos os nossos componentes principais. A gente está utilizando também, com certeza, a inteligência artificial, porque apesar de a gente ter uma pessoa lá para estar analisando esses dados, é sempre bom a gente ter um parâmetro mais de segurança. Então, com certeza, a gente já está utilizando inteligência artificial para o monitoramento desses parâmetros. Equipamentos laboratoriais, certo? Para aquela parte de química, microscópio, tudo isso. E a bancada de testes mecânicos. Isso aqui é importante para, por exemplo, a gente cria alguma coisa com um polímero que a gente inventou, certo? A gente cria alguma coisa com o polímero utilizando
os restos vegetais ou a gente cria cria um polímero com um solo marciano. A gente precisa testar a resistência. Não pode ficar só no campo lá da manipulação química. A gente precisa pegar um tijolo daquele material, por exemplo, e ver quanto de força você tem que aplicar para quebrar. Então, é muito importante essa parte aqui, naquele primeiro andar de mecânica elétrica. E agora eu vou passar para a Beatriz, para ela estar falando um pouquinho da estrutura organizacional. E a Beatriz está aí? Deu uma travada aqui no meu Zoom. Ah, tá. Pode passar, por favor. Passou aí? Bem, a gente decidiu que a nossa estrutura... sim. A gente decidiu que a nossa estrutura organizacional seria dividida entre 5 pessoas. E, nesse caso, o principal, o engenheiro, seria o engenheiro-chefe. E, juntamente com o engenheiro, teria um engenheiro para auxiliá-lo nas atividades da estrutura, que seria um engenheiro de mecânica ou engenheiro elétrico. Já o engenheiro de laboratório químico, ele iria atuar juntamente com o pesquisador, ser muito importante para a análise de alguns sistemas do nosso setor. Pode passar, por favor. Bem, as tarefas foram divididas da seguinte maneira. Para o engenheiro principal, foi decidido que, por ele ser, no caso, a pessoa responsável por toda a gestão do nosso centro, ele ficaria responsável pela gestão de pessoas e também pela organização e direcionamento de atividades, no caso, distribuir essas atividades para cada um dos integrantes, juntamente com o engenheiro de mecânica e o engenheiro de elétrica. Já o engenheiro de elétrica, ele seria o principal responsável por auxiliar, assim como também fazer manutenções, não só nos rovers também, mas em alguns outros dispositivos, juntamente talvez com o analista ou chefe de segurança, e também poderia atuar como um funcionário rotativo entre os outros setores, a fim de que ele pudesse analisar certas variáveis que poderiam gerar problemas e ajudar os outros setores a procurar formas de solucionar esse problema de forma mais otimizada. Já o engenheiro de laboratório químico, ele tem como principal tarefa, no caso, desenvolver atividades de cunho físico-químico a partir de elementos coletados no solo marciano. E juntamente com o pesquisador, que ele será o principal responsável pelo centro de pesquisa, ele iria fazer as atividades de cunho de pesquisa e direcionamento de relatórios relacionados a todas essas práticas. Enquanto o analista ou chefe de segurança, ele seria o principal responsável pela organização de todo o setor, além também da análise e também direcionamento de alguns parâmetros, principalmente relacionado à questão de segurança, não só do setor de engenharia, mas também podendo atuar ajudando os outros setores. Pode passar, por favor. Bem, aqui tem um breve, bem resumo dos cargos, perfis e responsabilidade de cada um dos membros da equipe de engenharia, do centro de engenharia, no caso. Pode passar, por favor. Bem, as responsabilidades e o perfil do engenheiro principal. O engenheiro principal tem um perfil de uma pessoa que ela é capaz de liderar, atuar em um meio que seja totalmente mais atípico, talvez, e saiba lidar com vários fatores que não são tão convencionais. Além disso,
Sempre que houver algum problema ou alguma atividade que tenha saído do padrão, daquela curva normal, digamos, ele é capaz de ajustar isso e perceber o ponto de ineficiência. Além disso, a gente chegou na decisão de que ele pode atuar, ele pode ter a graduação em qualquer área de engenharia, mas os 3 cargos preferenciais para ele, no caso da graduação, seriam a graduação em engenharia aeroespacial, elétrica ou, no caso, mecânica. E também atuar em missões externas, juntamente com um engenheiro de mecânica ou elétrica, e a partir disso também fazer algumas análises e também monitoramento, não só dentro, mas também como fora, no caso do centro de engenharia. Pode passar. Já o engenheiro de mecânica ou de elétrica, ele tem como principal função supervisionar, monitorar, também solucionar, no caso até construir equipamentos, atuando principalmente no setor que é relacionado com a impressão 3D, mas também juntamente com o engenheiro principal, podendo atuar nas atividades externas, ou também em circulação com os outros setores. Nesse caso, a gente decidiu que, de preferência para o engenheiro de mecânica e de elétrica, que ele tivesse uma formação principalmente direcionada para a engenharia mecânica ou engenharia elétrica, no caso. E o perfil de uma pessoa para atuar nessa parte seria de uma pessoa organizada e capaz de administrar e ser bem centrada em relação aos problemas que ela vai enfrentar diante dessa situação que ela vai estar inserida. Pode passar. Passou aí? Eu acho que não. para Beatriz não passou ainda, então. Bem, já o engenheiro de laboratório químico, como eu havia falado anteriormente, ele vai atuar juntamente com o pesquisador, principalmente no segundo andar, no caso, como a Laura tinha falado anteriormente, lá no laboratório, fazendo pesquisas e no caso, não coletando, mas fazendo as pesquisas, análise de dados e atuando principalmente na área físico-química, para ajudar a desenvolver novos mecanismos e também, no caso, como eu poderia dizer, alguns elementos que poderão ser utilizados para a impressão 3D. Nesse caso, por exemplo, quando a equipe principal for fazer missões externas, eles provavelmente trarão muitos regolitos e alguns outros elementos do solo marciano ou do ambiente marciano. Isso vai ser bastante importante para que ele consiga extrair informações, como, por exemplo, qual a quantidade de sais presentes nesse ambiente. E a partir dessa análise, ele pode até mesmo identificar e produzir relatórios relacionados, por exemplo, a quando houve vida, né, no solo marciano e se ainda há alguma atividade microbiológica dentro desse solo. Pode passar, por favor. Bem, o perfil do pesquisador, ele é um perfil de uma pessoa prática e basicamente também centrada e direcionada a fim de poder sempre se manter em coesão com o que ele está fazendo. Já as responsabilidades do pesquisador são as de atuar dentro do centro de pesquisa, juntamente, no caso, com o engenheiro de laboratório químico, e também chefiar esse setor, promovendo novas técnicas e novos produtos que poderão ser utilizados nas outras estações. E as áreas preferenciais para
pesquisador são centradas nas áreas de ciências exatas ou ciências biológicas, ou também ciências agrárias, ou, no caso, engenharias. Ciências agrárias, ou também poderia considerar essa pessoa como algum fazendeiro que é formado nessa área, e ele vai para o solo marciano, no caso para Marte, para poder aplicar os conhecimentos que ele desenvolveu durante o período que ele esteve na Terra e no local em que ele fazia essa produção dele, aplicar em Marte a partir do que ele tem disponível lá. Pode passar. E no caso do analista ou chefe de segurança, as áreas preferenciais para ele são centradas no setor de engenharia, principalmente quando relacionado ao engenheiro de produção, que seria um perfil bastante importante, já que o engenheiro de produção ele tem, durante a sua grade curricular, muitos conteúdos relacionados principalmente à gestão de pessoas e à gestão e análise de dados. Ou também poderia se aprofundar mais nessa graduação, no caso, uma pós-graduação, direcionada à análise de sistemas, para poder colocar em prática todas essas ideias que ele tem para otimização de um sistema mais integrado dentro da estação inteira, para poder conectar e otimizar de uma maneira muito mais eficaz todos os setores. Pode passar. O programa de treinamento dos astronautas da Estação de Engenharia está centrado principalmente em 2 tipos. No caso, foi decidido que a gente dividiria esses profissionais em 2 equipes. A equipe que vai ficar responsável pelas atividades externas e a equipe que vai ficar responsável pelas análises do sistema e também pelo monitoramento e as pesquisas mais direcionadas. No caso da equipe que for receber o treinamento para atuar no campo externo da estação, ela será uma equipe que terá um gerenciamento para atividades, no caso, aprender a atuar nesse ambiente, também ter um treinamento mais direcionado para as coletas, e, além disso, saber atuar nesse campo utilizando conhecimentos médicos, principalmente relacionados a primeiros socorros, bem mais aprofundados do que a equipe que irá ficar no outro ambiente, no ambiente interno. Mas, ao mesmo tempo, essas 2 equipes atuarão de forma conjunta, sempre passando informações de uma para a outra, a fim de permitir que esses dados sejam sempre colocados e analisados de forma mais aprofundada, tem uma maior troca de informação entre eles. Assim que ocorra algum problema, daí é sempre bom que a equipe externa ela sempre ande com alguns equipamentos auxiliares para poder permanecer no rover ou em qualquer outro dispositivo que ela esteja utilizando. Além disso, é bastante importante que o setor de engenharia, todas as pessoas do setor de engenharia saibam manusear e também produzir coisas lá ferramentas na impressora 3D e sabem manuseá-la também. Já a pessoa que ficar encarregada da pesquisa, no caso o pesquisador, ele vai ser o principal responsável por se aprofundar no conteúdo de astrobiologia. Ou seja, ele terá que se aprofundar na ideia do solo marciano, a sua composição, também um estudo bem mais aprofundado. Além disso, também a gente imagina que seria importante um treinamento também direcionado para idiomas como russo e chinês, já que talvez a maior parte da equipe que esteja presente lá sejam pessoas mais ou menos dessas comunidades. Então, seria importante. Pode passar, por favor. Oi, então, aqui nós temos alguns vídeos tópicos úteis para vocês entenderem a infraestrutura da estação como um todo. Entre eles temos como serão as casas em Marte, como colonizar Marte. Elon Musk
figura famosa quando o tema é exploração interplanetária, quer criar redomas habitáveis para Marte. Colonizar Marte? O plano ambicioso de Elon Musk e SpaceX. Os primeiros e reais desafios do ser humano no planeta Marte. São vídeos bem legais e eu recomendo que vocês vejam depois. Pode passar já. Aqui nós temos os recursos necessários para uma semana. Um astronauta precisa de 0,84 kg de oxigênio por dia e, em contrapartida, produz 1,04 kg de CO2 por dia. Uma planta produz 4,2 kg de oxigênio por dia e consome 5,6 kg de CO2 por dia. O resultado será, então, que irão sobrar 1,68 kg de oxigênio por dia e irão faltar 2,48 kg de CO2 por dia para a planta. Pode passar. Okay. São 3 astronautas na estação de engenharia. A alimentação irá variar para diferentes pessoas, então usarei médias. O consumo diário será de 1,5 kg por astronauta. O consumo semanal será de 10,5 kg por astronauta e, ao todo, para os 3 astronautas em uma semana, será 31,5 kg. A água, considerando 2 litros por dia por astronauta, seriam necessários 42 litros de água para uma semana. Pode passar. Aqui eu irei falar o que iria compor esses 1,5 kg de alimentos por dia. Os carboidratos teriam que ter presença em 60% da nossa alimentação, teriam que compor 60% da nossa alimentação. E eu poderia destacar como carboidratos cereais e grãos, como arroz, milho e aveia. Também posso destacar tubérculos, como batatas e cenouras, além de frutas, como maçã, abacate, laranja, que pode ser uma forte fonte de vitamina C em Marte. Já nas proteínas e óleos, elas terão que compor 20% da nossa alimentação cada, que equivale a 0,3 kg. E como proteínas eu posso destacar carne, mas para astronautas vegetarianos, como Alamo, eu posso destacar amêndoas, soja e feijão. Já nos óleos, que são gorduras extraídas das plantas, eu posso destacar óleo de coco e azeite de oliva. As calorias, eu achei esse número na internet, de 2.700 por dia por astronauta. Já o ambiente teria uma temperatura ideal de 22 graus. A pressão seria de 14,7 libras por polegada quadrada. E os níveis de CO2 seriam entre 350 e 450 partes por milhão. Já pode passar. Passou aí, gente? Bem, Pode me confirmar. pode passar. Tinha travado. As orientações a serem fornecidas às outras instalações ou à estação inteira. Bem, a gente chegou a um consenso de que seriam basicamente essas. No caso, a manutenção de ferramentas, provavelmente vai ser de Beatriz, praxe, de que deu uma a maioria travadinha. Você pode... Bem, essas foram as 4 que a gente escolheu para poder repassar para as outras instalações, como as principais e as fundamentais. Sendo o centro de engenharia, no caso, é de praxe que a gente ficasse responsável pela parte de manutenção e também pela parte de sistemas, principalmente relacionado, no caso da manutenção, principalmente relacionado aos mecanismos, no caso. Bem, a manutenção de ferramentas é bastante importante, porque percebendo-se que provavelmente todas as instalações terão impressoras 3D, então é importante que eles saibam manusear, utilizar também o produto que vai ser utilizado para fazer a produção de ferramentas e outros acessórios para essas instalações, e também manter sempre em bom estado essas ferramentas
Até porque, querendo ou não, a quantidade de produtos que a gente tem disponível ela é bem mais escassa relacionada à terra. Então, sempre é importante considerar a reutilização, sempre que possível, dessas ferramentas. Já a segurança de rede, apesar de que a gente vai estar num ambiente como Marte, provavelmente, talvez seja um pouco mais difícil de ataques externos, como é bem presente na Terra. Então, sempre é bom manter os sistemas atualizados em segurança, sempre com o antivírus, por exemplo, ativado. Já no caso das simulações de situações de emergência, sempre é importante lembrar que é sempre bom verificar se os sistemas de vedação sempre vão estar, no caso, bem vedados e mantidos em segurança. Além disso, práticas de situações de emergência serão feitas, a fim de que, em caso de problema, todas as equipes consigam evacuar de forma mais rápida possível. Ou, no caso, se esse problema atingir determinada só uma instalação, ou determinadas instalações estão ligadas, as equipes consigam evacuar rapidamente. E no caso de monitoramento de sistemas, que provavelmente vai ficar como uma responsabilidade do analista ou chefe de segurança, ele vai sempre monitorar juntamente com a estação principal e manter um relatório de dados e de erros de todas as outras estações, a fim de que, geralmente, diariamente, ele possa repassar essas informações para que as outras estações possam saber se há alguma falha ou alguma forma de fazer um melhoramento em determinada circunstância. Pode passar. Então, gente, como protocolos e rotinas específicas da ocupação, a gente tem a inspeção do rover, né? Principalmente, a gente tinha colocado lá manutenção corretiva e preditiva. Seja em corporações, sabe, grandes empresas, sistemas de fabricação, uma empresa sempre quer prezar pela manutenção preditiva e não a corretiva, porque a corretiva para a produção tem muito mais custos, então é muito melhor que você esteja o tempo todo dando manutenções para prevenir algum problema, certo? Uma checagem bem constante do que você ter que parar tudo para resolver um problema que vai ser muito mais sério e diferente da Terra, que aqui se revelaria em gastos, em prejuízos econômicos, lá pode ser o prejuízo do ecossistema como um todo e das vidas das pessoas que estão lá. Então a gente tem que fazer manutenção preditiva em tudo, inspeção nas estruturas, não só no rover, e aí outra rotina também é a coleta de gelo, né? Que o professor tinha falado. Então eu vou explicar um pouquinho desse rover. Esse rover foi um projeto que eu desenvolvi no ensino médio. Então a gente se baseou no principal sistema de rodas de rovers, que é o Rocker Buggy, que são esses dois Vs. Então, enquanto o V da frente vai se mexendo para passar por irregularidades menores, o outro eixo de cima ele passa por rochas maiores. Então ele tem uma capacidade boa de locomoção nos mais variados terrenos, certo? Então ele teria um braço robótico, assim como aquele braço open source que tem na torre de gerenciamento de componentes, é o mesmo braço nesse rover, e ele tem um computador por dentro. Com esse tamanho, a gente utilizou uma bateria de carro, mas com certeza para coletar o gelo e como a gente vai ver depois, vou até passar aqui já, a gente já está utilizando ele numa versão maior para os astronautas se locomoverem mesmo, para fazer as pesquisas de campo. E aí com certeza teria que ser uma bateria maior, mas
O interessante é o projeto, né? É o sistema, como funcionaria. E nessa segunda foto aqui, de baixo, vocês podem ver os eixos das rodas. Então, em cada roda, além do eixo do motor, que realmente faz a locomoção, a gente tem um eixo que muda o direcionamento da roda. Então, se você quiser direcionar todas as rodas para o lado, para o rover não ter que virar a frente dele para ir para o lado, você consegue um sistema omnidirecional, que você não precisa ficar manobrando o rover com a frente dele para estar se locomovendo. Por isso que ele consegue entrar de lado na garagem, como eu falei. Então, esse rover, ele teria funcionalidades gerais, né? O braço robótico lá embaixo, como eu tinha falado, como um fator multifunção para coleta, para limpeza dos painéis solares, como tinham citado, né? Uma função que ele poderia ter. Então, esse braço poderia muito bem desempenhar essa função. Ele poderia ter os módulos, né? Você troca só a parte da ponta, baseado no que ele vai fazer, e aí ele consegue estar fazendo tarefas diferentes. Então, o direcionamento das rodas é adaptativo, como eu falei, e é isso. Vamos para o próximo. Protocolo de segurança. Essa parte é com a Beatriz? Bem, os protocolos de segurança. Tem um também que não foi citado aqui, que no caso seria o sistema de vedação. No caso da verificação diária do sistema, seria baseado e encarregado na seguinte situação, de que, por exemplo, considerando, como eu já havia falado anteriormente, considerando que, às vezes, por exemplo, podem ocorrer falhas e também podem haver alguns problemas, no caso de são por essas falhas, que podem afetar algum sistema dentro das estações, é sempre importante que seja feita essa verificação diária, preferencial. No caso do backup de dados, a gente tem a estação de energia e é sempre bom considerar também o seguinte, que em caso de alguma falha no sistema dessa central de energia, é importante que esses dados estejam sempre salvos na nuvem, já que, dependendo do setor, pode haver alguma pesquisa muito importante com dados já analisados que podem servir para futuras pesquisas. Então, é sempre bom ter esses dados salvos. Já o reporte diário climático, ele seria feito juntamente com outra estação, e também, nesse caso, é para poder fazer a análise e saber quando vai haver algum tipo de tempestade de areia, para evitar qualquer atividade externa ou alguma atividade manuseada remotamente, para evitar perdas ou qualquer tipo de prejuízo. E no caso do sistema de detecção de incêndio, seria considerado para isso, no caso falado anteriormente, quando houvesse algum sistema, por exemplo, para o treinamento de pessoas para poder fazer, no caso de alguma emergência, daí esse sistema é empregado, mas também para análise de chamas, fumaças ou fogo, para que seja feito um escape mais que imediato de toda a tripulação. Pode passar. Agora, irei falar sobre os protocolos de atividades ocupacionais e entretenimento. Na estação de engenharia, teremos opções de lazer, como, por exemplo, jogos de tabuleiro em geral, xadrez, damas, videogames, livros, filmes, músicas, tudo compactado em tablets ou computadores, o que gera economia de espaço, que é vital no espaço, ou em Marte, no caso. Instrumentos musicais, um espaço que lembra um pouco a Terra, como um mini jardim ou um zen garden, para atividades como meditação e dança. E, na minha opinião, mais importante, comunicação com a família, visto que os astronautas estarão a milhões de quilômetros de distância de seus entes queridos e ficarão nessa situação por no mínimo anos. Pode passar. Aqui nós temos um astronauta jogando um jogo de tabuleiro.
Aqui nós temos duas astronautas fazendo um esporte ou um desporto no qual estão se divertindo. Pode passar. Aqui temos astronautas usando fitas cassetes, que podem ser músicas, filmes, videogames. E aqui temos um astronauta tocando violão no espaço. Pode passar. Isso aqui é um jardim que está num futuro muito longínquo, visto que nas primeiras missões para Marte, o espaço será principalmente usado para laboratórios e pesquisas científicas, e não teremos espaço para um jardim desse. Então, o ideal seria um jardim bonito como esse, só que menor, para aliviar o estresse de estar em outro planeta e a pressão do trabalho de ser astronauta. Aqui nós temos um astronauta se comunicando com a família. Pode passar. Temos agora os protocolos de microprodução de alimentos. Iremos utilizar jardins horizontais com o uso de um farm bot e uso de sementes geneticamente melhoradas. Aí agora eu vou entrar numa parte mais técnica, falando que é um farm bot, como o Alamo já tinha mencionado e falado. O farm bot atual é uma CNC de corte, e isso significa que é uma máquina cartesiana com um comando numérico que tem um laser ou uma broca e faz cortes em qualquer formato, ou a broca for em qualquer formato na nossa plantação horizontal. O nosso FarmBot seria um FarmBot adaptado para as condições de Marte e para os resultados que são esperados por nós, da nossa microprodução. CNC é um método para controlar os movimentos da máquina pela interpretação direta de instruções codificadas em forma de números e letras, ou seja, temos números e letras e a máquina interpreta esses números e letras e faz seus movimentos. O bom do FarmBot é que vai facilitar a vida dos astronautas em Marte, visto que a máquina vai cuidar de quase todo o trabalho, a não ser que seja alguma coisa de extrema importância, a máquina vai avisar, mas vai facilitar muito a vida dos astronautas na microprodução de alimentos. Pode passar. Aí nós temos um FarmBot atual, que seria o CNC de corte. Pode passar. Só queria fazer uma correçãozinha, Tá bom. que ele não é uma CNC de corte, né? Ele é uma CNC. E aí, CNCs, elas podem ter um laser nessa ponta, ou pode ter uma broca. E no caso, o lance do corte é que a gente prevê uma CNC de corte no nosso laboratório de engenharia. E aí só essa cabeça, que na forma original seria um laser para corte, seria adaptado para um seeder, certo? Essa parte do FarmBot, ela é modular. Então, você consegue colocar, inclusive em impresso 3D, você consegue colocar sementes de tamanhos diferentes e aí, dependendo de um módulo, que é o seeder, ele coloca a semente, outro módulo, ele faz a regagem, entendeu? Então, CNCs têm diversas funções. Algumas são para corte, algumas são até para desenho, mas aí a nossa seria uma de corte adaptada para plantio, mas ela não cortaria nada. É isso. Posso passar? Você vai falar aqui. Pode passar. Pode passar. Beleza. Então, vamos para os protocolos de impressão 3D. Eu sou um entusiasta de impressão 3D, então agora chegou a minha felicidade. Então, a gente teria praticamente 3 áreas principais nos protocolos de impressão 3D. A gente teria o estrutural, o alimentar e o geral. Então, vamos começar falando do alimentar. O Gabriel já jogou aí que eu sou vegetariano, né? Ia ser um segredo para mim ter mais credibilidade, mas vou fazer o meu jabá, então. Na Terra mesmo, a gente utiliza muitos recursos para produzir carne, certo? Então, a gente tem que ter um lugar muito grande para os animais não ficarem presos ou para eles pastarem, e a gente precisa de acumular água naquilo que é ele, para ele conseguir crescer.
Só que vai muito mais água do que realmente ele cresce, digamos assim. Então, a gente tem os problemas aqui na Terra mesmo, que são, por exemplo, a pecuária, né, a produção de carne bovina, consome 1/3 de toda a água produzida no mundo. E, por exemplo, o outro dado é que a soja, 80%, se não me engano, da soja produzida no Brasil é para alimentar gado. Sendo também essa produção de carne bovina responsável por 80% do desmatamento da Amazônia, que já é reflexo daquilo que eu falei de precisar de muita terra. Então, num ambiente que a gente está em Marte, a gente não tem muita terra, porque a gente leva módulos pequenos, certo? Tudo a gente tem que aproveitar o máximo de espaço possível. Então, a gente tem que se utilizar de coisas que já vêm sendo apontadas como o futuro da alimentação. Existem superalimentos que são utilizados por astronautas, como a espirulina e esse outro aqui que eu não vou nem me atrever a falar o nome, mas que basicamente são cianobactérias e microalgas. Então, além de todos os grãos que a gente tem à disposição, como grão de bico, ervilha, lentilha, a gente tem agora esses novos alimentos que são absurdamente nutritivos. A espirulina, por exemplo, tem 60% de proteína e é muito rica em diversos aminoácidos essenciais. E aí, o que a gente faz? A gente utiliza a manufatura aditiva para aumentar a atratividade desses alimentos. Então, a manufatura aditiva é a impressão 3D. O que está em estudo já e empresas estão fazendo? Todo mundo falou da impressão 3D, né, de alimentos, e eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que geralmente se faz? Saborização é uma coisa fácil no nosso dia a dia. A gente tem capacidade de deixar as coisas com sabores facilmente. Só que o problema das carnes vegetais é a textura. Então, aquilo pode até ter gosto de carne, mas aquilo não vai te lembrar como deveria a carne, porque não tem textura, ou fica uma pasta, ou alguma coisa assim, sabe? Então, a impressora, ela trabalha no eixo cartesiano para estar depositando o material. E ela forma filetes. O que esses filetes lembram? As fibras da carne. Então, se você pega uma proteína, por exemplo, se você manipula espirulina com algum grão maçudo, saboriza e cria filetes daquilo, inclusive a empresa que eu vi que faz isso, ela também faz os filetes de gordura, só que de gordura de coco, ou qualquer outro tipo de gordura que seja mais saudável, no meio dessas fibras, enquanto ela está desenhando o processo e subindo a cama de impressão, ele vai gerando uma carne que vai ser muito mais atrativa para o astronauta, não vai consumir o tanto de água que uma carne convencional consumiria e nem o espaço. Então, a gente teria uma parte destinada ao nosso laboratório para estar recebendo esses materiais, os materiais mais proteicos da estufa, e estar trabalhando uma engenharia de alimentos em cima deles, para estar tornando isso mais atrativo para o astronauta, estar lembrando ele aquilo sem precisar de todos os problemas que a criação de carne gera, né? Então, vamos lá. Aqui uma citação sobre a espirulina, que é bem legal. Essa matéria saiu. Alimentos de astronautas da NASA, espirulina, é cultivado em Mato Grosso. Então, tem uma empresa no Mato Grosso que cultiva a espirulina, né, essas cianobactérias, para os engenheiros da NASA consumirem. Então, é muito bacana. Foi reconhecido em 1970 pela ONU como alimento do futuro e é uma aposta aí para a alimentação dos astronautas. Então, agora vamos para o nosso centro de expansão. A gente teria um centro de estudo e produção de ácido polilático para a expansão estrutural dos centros. Então, a gente ia aproveitar os resíduos vegetais dos alimentos ricos em amido. Batata, que a gente produzisse, mandioca, milho, muitos alimentos que são ricos em amido, a gente pode pegar, colocar com bactérias, para as bactérias fazerem a fermentação. Essas bactérias quebram a cadeia, reformulam e chega a um ácido polilático de baixa densidade.
e aí passa por um processo de centrifugação, que é para produzir o polímero, que aí a gente chega num ácido polilático de alta densidade. Quando a gente fala PLA, 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 que é o filamento mais utilizado na impressão 3D convencional, é isso. É o ácido polilático. As empresas também gostam de deixar claro que ele é uma coisa mais sustentável, porque aproveita de materiais que não seriam utilizados e que se degrada mais fácil no meio ambiente. O plástico não fica igual a um plástico normal no meio ambiente, sabe? Ele some muito mais rápido. Então, vamos lá. Eu modelei esse tijolo colmeia. Então, eu fiz ele no SolidWorks e basicamente, a impressão 3D, ela tem, por si só, métodos de preenchimento que não fazem o objeto ser 100% sólido, mas ele desenha no tamanho do furo do bico, que deposita o plástico, formatos, certo? Então, tem o formato giroide, tem o formato colmeia, mas eu não simplesmente peguei um bloco e coloquei para ele fatiar. Eu fiz realmente as colmeias, porque a ideia desse tijolo colmeia é ele ser impresso na impressora com 100% de preenchimento. Então, tudo que está cinza é realmente completamente sólido. E uma simulaçãozinha que eu fiz aqui no programa de fatiamento, que é o que transforma o objeto em coordenadas para a impressora trabalhar, deu 837 gramas um tijolo desse tijolo. E 4 dias e 6 horas de impressão. Isso é muito tempo para uma impressora convencional. Você pode ver aqui atrás tem, então a gente conseguiria fabricar uma nessa maior, por exemplo, que ela é 300 por 300 milímetros. Mas se a gente cria uma impressora para isso e a gente coloca o bico que deposita o material bem maior, a gente produz esse tijolo em 3 horas, basicamente. Se você faz uma impressora realmente para aquilo que ela vai ser destinada, você consegue fazer uma deposição muito mais rápida de material e a gente conseguiria produzir esses tijolos muito mais rápidos e aí com o aproveitamento dos resíduos ao longo dos anos, a gente poderia estar construindo novas estruturas com base nos resíduos da estufa. E aí, a gente já viu o protocolo de expansão, o protocolo de alimentação, e agora a gente tem um protocolo geral, que basicamente tem uma distinção entre os dois principais métodos de impressão 3D, que é o FDM, o Fused Deposition Modeling, que é basicamente derreter algo e desenhar para que o objeto vá sendo formado. E a gente tem o SLA, que é estereolitografia. Basicamente o SLA, você pega uma resina fotopolimerizável, certo? Uma resina que endurece com luz UV, e em vez de você esquentar ela ou qualquer outra coisa, tem uma cama que sobe em vez da impressora 3D normal. E embaixo tem um visor de luz ultravioleta. E aí ele acende o formato da camada e endurece a resina. Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, o método FDM é para coisas maiores e é para coisas que não precisam de um nível de detalhamento tão grande. Então, se a gente quer produzir uma ferramenta, beleza, muitas vezes vai dar para fazer no FDM. Se a gente quer produzir alguma coisa estrutural, FDM, coisas grandes, entendeu? Agora, o SLA, a gente consegue um nível de resolução muito maior. Então, se a gente precisa de uma pecinha pequenininha que desempenha um papel muito específico, uma engrenagem, por exemplo, que os dentes têm que se encaixar perfeitamente, é muito melhor a gente utilizar o SLA, tanto que ele é utilizado em joias, porque a gente consegue uma resolução muito mais alta e consegue fazer componentes mais finos, componentes mais específicos. Outro geral aí foi o capacete que eu modelei para Habitat Marte. Então, eu pensei nele para ser completamente impresso 3D e essa parte por dentro, toda que é aberta até aqui, seria o visor, né? Um poliestireno que a gente pode modelar, pode esquentar e colocar no formato, mas toda essa parte estrutural aqui seria para ser impresso 3D. Inclusive, quero me pôr à disposição aí, se quiserem, a gente bota esse capacete aí para
para sair do papel. Então, a gente tem agora as diretrizes a serem aplicadas, as relações aí que a gente tem. Tudo isso favorece. Bem, nesse caso, foram escolhidas duas para como elas seriam aplicadas na Terra. No caso do consumo sustentável, seria mais direcionado já é algo que é aplicado na Terra, mas a gente vê que não é de uma forma assim ainda tão expandível nem nada. E no caso de Marte, seria bem mais aplicado, porque primeiro que os recursos são bem mais escassos, no caso, então a gente precisaria sempre prezar pela reutilização, também descarte sustentável do que fosse utilizado. Por exemplo, no caso da urina, que a gente vai usar, ou então até mesmo a água utilizada em algum sistema para as plantas, poderia sempre ser utilizado. Claro que, por exemplo, talvez 98% seria utilizado, e desses dos 100, os 2% iriam meio que ser perdidos, mas sempre tentando, ao máximo, manter um consumo bem mais sustentável em relação. Já a produção de fármacos é mais a ideia de que, apesar também de que na Terra a gente tem uma grande produção, principalmente quando relacionado aos medicamentos genéricos, que tem um valor menor, uma acessibilidade muito maior para qualquer população, mas de alguma forma ainda tem vários problemas relacionados. Primeiramente porque tem o descarte incorreto, a utilização incorreta, e também porque às vezes a pessoa compra vários e depois ela acaba não utilizando e acaba passando o prazo de validade. Ela pode correr risco de ter uma intoxicação ou simplesmente descartar ele depois disso. E para aplicar essa produção de fármacos, seria interessante adentrar a ideia de utilização de esporos, até porque foi descoberto que os esporos eles têm uma maior resistência em ambiente espacial. E considerando que em Marte a gente tem uma atmosfera bem rarefeita comparada à da Terra, é importante que a gente utilize proteínas que sejam muito mais duráveis do que aquelas que a gente geralmente utiliza na Terra. Além disso, não tem como ter uma ideia bem mais expandida maior em relação sobre como é que esses fármacos iriam atuar no ambiente marciano, ou simplesmente qual seria o efeito desses fármacos no corpo do ser humano quando ele fosse utilizar. E também, considerando que, por exemplo, teriam algumas implicações em relação, tipo, à atmosfera marciana no organismo do ser humano lá, seria importante produzir já fármacos ou remédios, no caso, direcionados para isso. Pode passar. Então, como spin-offs aí, relações que a gente pode ter para melhorar fatores de qualidade de vida na Terra, a gente tem o desenvolvimento da agricultura vertical, né? A gente, por exemplo, como eu falei, aquele Garden Tower, ele era para coordenadas de plantas. Ele era para um braço só, um componente só, em vez de você ter que colocar sensores em várias plantas, você coloca em uma coisa só que se move até todas as plantas. Então, sempre quando você vai procurar aproveitamento de espaço, que em missões espaciais é necessário, a gente desenvolve tecnologias como a agricultura vertical, que ainda pode ser muito desenvolvida na Terra. Até para minimizar aqueles problemas que a gente citou de desmatamento. O Brasil precisa evoluir muito nessa questão. Então, desenvolvimento de tecnologia de manufatura, que, a manufatura aditiva, né? A revolução do mercado, a indústria 4.0 da impressão 3D está revolucionando o mundo, mas a gente ainda pode melhorar muito até onde isso pode chegar com o desenvolvimento de tecnologia. Porque hoje, para impressão convencional, você tem o quê? Uns 9, no máximo, tipos de plástico que você consegue imprimir. E quanto mais a gente estuda
até no terceiro ponto ali, o avanço no estudo de materiais, aproveitamento de recursos e tecnologia de polímeros, a gente consegue criar cada vez mais coisa para criar coisas na manufatura aditiva que hoje a gente não pensa. Por exemplo, pô, pegar microplásticos da praia e criar um filamento disso para aproveitamento e produção de alguma coisa, sabe? Tudo isso aumenta muito a qualidade de vida da Terra, porque alivia o meio ambiente e traz com que a gente consiga ter possibilidades de não depender tanto, por exemplo, da indústria, a gente ser mais livre em casa para fazer o que quiser, para ter mais liberdade de construir coisas e estudar. E aí, os impactos de objetivos do desenvolvimento sustentável. Você vai falar essa parte, Beatriz? Ou sou eu? Confesso que eu me perdi. Ah, sou eu, no caso. Mas se quiser complementar alguma coisa também, enfim, a gente meio que focou, no caso, nesses quatro principais para um centro de engenharia. No caso da ODS do número 4, a educação de qualidade, seria principalmente desenvolvida em relação, basicamente, das pesquisas, e a partir desses dados das pesquisas, eles serem realocados e colocados de uma forma mais gratuita e também de um acesso de muito mais qualidade e mais acessível para, principalmente, populações de baixa renda, de preferência, no caso, também, de países que têm um desenvolvimento econômico bem mais fraco. E também incentivar muitas pessoas que geralmente não consideram o setor aeroespacial como meio que quase um setor inalcançável, a desenvolver um pensamento mais crítico e um pensamento mais direcionado para essa área, sempre desenvolvendo as habilidades dela para poder torná-la apta a entrar nesse setor no futuro. Já no caso do trabalho decente e o crescimento econômico, seria considerando o seguinte: apesar de que os dias em Marte não são tão diferentes dos dias da Terra, mas o ano é um ano bem mais extenso, no caso da translação de Marte no Sol, 867 dias, mais ou menos, não lembro exatamente direito. E seria necessário colocar uma grade de trabalho mais fomentada em relação à disposição dos novos habitantes e também uma forma de manter o organismo da pessoa mais trabalhado e produtivo, sem que ela ficasse tão cansada e tão desgastada a esse ponto. E, ao mesmo tempo, permitindo a otimização de processos para aprimorar um crescimento econômico. E, a partir desse crescimento econômico, desencadear as outras duas, que no caso é a indústria, inovação e infraestrutura, e as cidades e comunidades sustentáveis. Principalmente porque, a partir do momento que a gente consegue inovar, principalmente na infraestrutura também, criar habitats e meios mais sustentáveis e de uma qualidade muito maior, de um acesso também bem mais alto para a comunidade de baixa renda, no caso, levar para essas pessoas que ficaram na Terra ainda esse acesso e poder permitir que elas tenham ambientes mais seguros e saudáveis e sustentáveis para poder viver. Pode passar. Não sei porquê, mas ficou faltando duas fotinhas ali. As tecnologias de infraestrutura, acho que tipo, já falou bastante, né? Principalmente a impressão 3D e a CNC, que representam essa liberdade de fabricação. Então, assim, estão em operação na Terra, mas ainda não está democratizado, com certeza não. Então, quando isso realmente se democratizar e as pessoas terem mais acesso, quando esses produtos serem mais baratos, a gente vai começar a ver um avanço muito, muito grande na liberdade que as pessoas têm de econômica e assim, de produzir as próprias coisas. E essas são as nossas referências.
E esses são os nossos contatos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou muito feliz de estar apresentando aqui para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, agora é hora de responder.